Muito bem, gente, bem-vindos a mais um bate-papo com quem faz. E hoje, gente, vocês não vão acreditar, mas eu tô assim, ó, honradíssima, assim, com o privilégio que eu tenho de estar com quem eu estou aqui. Eu vou apresentar agora, que é a nossa querida Juliana Nardelli. Ela é MasterChef, foi em 2021, né, Juliana? E já escreveu um livro e ela vai contar a história dela. E eu tô super, super animada e super feliz para conhecer um pouquinho mais dela. E, Juliana, obrigada que você aceitou. Tô Uma muito honra. feliz. E vamos bater um papo aí e te conhecer um pouquinho melhor, né? O nosso bate-papo. Para quem já nos acompanha, é, a nossa intenção é trazer pessoas aqui, trazer pessoas diferentes para contar a sua história, para inspirar outras pessoas, porque muitas vezes a gente passa por desafios na nossa vida, né? Sempre. Sempre, né? E às vezes a gente tá passando por um período assim difícil e a história da outra pessoa, não sei se acontece contigo, mas Muito, comigo acontece, muito. muito, né? A história da outra pessoa, ela te inspira, ela pensa, meu, né? Eu penso assim, nossa, o fulano passou por tal Exato. situação, né? Olha só que difícil, que complicado. E então, assim, eu também vou passar É, pelo que eu tô passando, assim, só sabe? o saber que a gente não é o único no mundo que está Sim, passando por um desafio parece que já nos torna mais fortes, é, né? E saber que a outra pessoa superou, né? sim. Ou ver que o problema do outro às vezes é maior que aquele Uhum, que a gente está vivendo. A gente às vezes está problematizando muito sim, e o problema do outro é tão maior, né? é. Às vezes a gente está com uma complicação e a pessoa tem um problema de saúde, uma grande perda familiar. E são coisas que não É, tem volta, sim, né? sim. E a gente tá, às vezes, com um problema Bem menor, menor e tá, né? né, se vitimizando sem Ou necessidade, saber que né? a gente tem problemas e os outros têm problemas, né? E Sim, como vencê-los, né? Como levantar a cabeça e sorrir, né? Eu exatamente. diria que para mim é um orgulho estar aqui, uma honra, um prazer, porque hoje em dia, como eu trabalho em redes sociais, Uhum, o meu veículo mais forte é o Instagram, e todo uhum, mundo sabe que o Instagram tem tempos, né? E cada vez parece que a gente está espremido em menos tempo. uhum, Os bons vídeos, que uma época, quando eu comecei a trabalhar no Instagram, há uhum, alguns anos, né? Não tem nem 5. uhum. A gente podia fazer vídeos assim de uns 3 minutos e as pessoas assistiam. Depois passou a 60 segundos. Hoje em dia se diz, um bom vídeo tem que ter 30, 15. Segundos. E cada vez E são e as pessoas menos. assistem 3 segundos E e passa. passam, e Aham, passam. Então, a gente não consegue compartilhar uma história de vida, uhum, um fato longo, um uhum. desafio vencido. Fica tudo muito, Curto, né? né, compactado Uhum, assim. uhum. Então, Concordo. talvez até alguém que me conheça vai ficar meio surpreso com a minha história, porque tem Olha. muito mais conteúdo, muito mais desafios do que as pessoas veem, Uhum, né? uhum. Até porque o Instagram, tipo, ele mostra partes, né? Ele Exato. mostra partes, né? Então tu começou no Instagram faz 5 anos? Quando eu fui para o MasterChef, na edição dois mil e vinte e 2021. um, era já ao final da pandemia, mas Uhum. ainda estivemos confinados lá, bem confinados, né? Cada Sim. um participante num quarto, e a gente fazia o teste de Covid aquele a cada 4 dias. Ai, Só saía do quarto para isso, ia para o ai, que corredor, horror. o hospital vinha, fazia o exame, botava a gente de volta no quarto e não Nossa. podia ter contato com ninguém. Porque imagina se a gente ia parar todas as gravações porque alguém foi contaminado. Sim? Não podia. Então, foi um período bem complicado, um período Uhum. bem tenso da minha vida mesmo, Uhum. muito difícil. Mas quando eu saí, as minhas redes sociais tinham. Bombado. E eu, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu Uhum. confesso que a primeira vontade foi enfiar a cabeça num buraco e sumir do mapa. Não É quero, mesmo. não quero, não quero. Até Uhum. porque nessa época, nesse ano, o patrocinador do MasterChef foi o TikTok. E o TikTok queria entrar com essa coisa de receitas, porque o TikTok era só dancinhas no começo. Aham, Dancinhas e verdade. dancinhas. Só isso, E é. o meu filho.
Não me lembro, agora ele tem 15, ele tinha ali o quê? Uns 10 anos. Ele, na época, a gente dizia nem pensar em Uhum, entrar no TikTok mm-mm. para ver isso, porque é só Hum. aquelas dancinhas. E Eu nem aí tinha TikTok aham, naquela eu época. também não Não, tinha, e eu porque, pensava: tipo, pra ver dancinha não preciso, "Não, né? né, o que que eu vou fazer no TikTok?". Sim. Eles obrigaram a gente, criaram uma conta e disseram: "Vocês têm que criar conteúdo". Primeiro a gente estava confinado, não dava, e quando eu saí, o que que eu vou fazer com isso? Eu não vou fazer essas dancinhas. Eu sou uma mãe, né, Aham. De o meu família, marido tem né? um trabalho sério, né, meu marido é Sim, médico, sim. e o meu filho, como eu vou expor uma criança a uma mãe que está fazendo dancinha? E eu Hum, não faria, né. hum. Então, e se eu não deixo meu filho ver, como eu vou entrar nisso? E aí Aham. eles disseram: "Não, a gente quer que comece a mostrar conteúdos de outras coisas e inclusive receitas, dicas, né, Uhum. e até a gente se ambientar naquilo", mas o meu Instagram já tinha crescido muito. Uhum, uhum. E assim, quando eu vi eu tinha 10.000 seguidores, daqui a pouco já tinha crescendo, e Aham. crescendo, né. E o que que eu fiz? Não cresceu mais no Instagram, porque naquele ano o MasterChef direcionava para o TikTok, Sim. né, eles nem Uhum. diziam o nosso arroba Juliana Nardelli, eles diziam Sim, por causa do o nome do TikTok. patrocinador, claro. E aí, quando eu vi, eu quero me esconder". Daí eu olhei bem e pensei: "Tanta gente me apoiando, tanta gente se identificou com coisas que eu falei Uhum. no Lá no MasterChef". MasterChef. Aham. Eu tive depoimentos de pessoas assim, nossa, tem um que eu jamais esquecerei, entre centenas de Que vê. comentários que vinham todos os dias, Aham. era absurdo, eu não conseguia responder. Teve dias que Nossa. o Instagram me bloqueou, porque achou que eu era um robô, porque eu Ah! respondia, eu respondia, eu respondia, então não sei Uhum. quantas movimentações diárias ele E daí ele te acha bloqueou. que é uma máquina, e Sim, me sim. bloqueou por Aham. 3 dias. Aham. E teve um comentário de uma pessoa que disse assim: "Nossa, você foi criticada pelos jurados naquela prova que você entregou, Aham. e você voltou para sua bancada sorrindo". E aí e ainda disse: "É, melhor eu ter errado num prato do que errar na vida. Eu prefiro acertar, saber que eu acerto como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como irmã, como cidadã. Eu errei num prato. Uhum. Estava um pouco cru? Ok, da próxima vez que eu fizer eu farei Tu vai melhor", acertar. né. Uhum, uhum, Não tinha tempo, é sob uhum. pressão, é uma série de coisas que acontece. Sim. Mas eu errei num prato, eu não fiz um grande erro na minha vida, e eu sou grata. Uhum, Isso eu uhum, posso consertar. uhum. Tem coisas que a gente não conserta. Nossa. Magoar uma pessoa, ter um erro grande, a gente não conserta. E eu me lembro de várias pessoas que disseram sobre isso, o quanto isso impactou, e Uhum. teve uma que disse: "Eu sou graduada, sou pós-graduada, fiz mestrado, e agora eu estou terminando meu doutorado e eu quase desisti, e eu estava à beira de Sim. fazer algo contra mim, Uhum, porque eu não estava me sentindo importante. O meu professor, ele me humilha quando eu apresento o meu trabalho de doutorado e eu não me sentia capaz. uhum. E quando eu ouvi você dizendo que tá tudo bem ter errado, isso me trouxe um brilho de volta e eu tô de volta no jogo. Aham. Nossa, aquilo valeu tanto para mim que eu pensei: se tem alguém só fazendo dancinha, alguém usando a internet para coisas negativas, eu vou ocupar esse espaço Uhum. e Pra falar de pra coisas fazer boas. coisa E o positiva, meu pra propósito vai ser inspirar pelo real. uhum, E o real uhum, é errar. O uhum, errar é errar e tentar de novo, uhum. é não ser perfeito, porque eu não sou perfeita, Sim. né. Uhum. E mostrar isso real. Eu tento ser a minha melhor versão, mas Claro, eu sou uma mulher né. de 51 anos, que tem Né. cabelo branco, que tem ruga, que tem mancha de pele, e que não é magra perfeita, e tá tudo bem, Uhum, né. uhum, Então e que erra, e que faz uhum, pratos, ok, gostosos, mas não uhum, são aqueles lindos de restaurante. Eu não sou dona de um restaurante, eu sou uhum. uma cozinheira que cozinha por amor para casa, para os amigos, pra família. Então, quando eu me aceitei dessa forma e me propus a compartilhar isso, eu me vi num caminho feliz. Uhum. Mesmo que às vezes tenha uma crítica ou outra, eu penso: Sempre vai ter. "Talvez você não tenha entendido", Uhum, né, uhum. porque eu sou uma pessoa real. Meu, que legal, olha só, tu conseguiu inspirar através, assim, ó, Aham, da tua identidade bem exato, formada, né, porque exato, digamos, se tu não tivesse a tua identidade bem formada, tipo, se tu não soubesse quem você exato, é, tu não exato. conseguiria passar isso, porque a gente não consegue Não, fingir o tempo não, todo. não consegue.
Não Não dá pra consegue. fingir o tempo É, todo. é, Então, assim, ó, que legal que é vida real é, mesmo, sabe? é. Porque o que a gente vê muito, assim, no Instagram, a gente Sim, trabalha com Instagram, né? é, Então, assim, é muito fingimento muitas é. vezes, né? E Exato. como é ruim, assim, como é legal ver alguém que é vida real, né? Que É, legal. e aí disso começam a partir as minhas escolhas, né? Uhum, Hoje é o meu trabalho, mas eu trabalho para qualquer cliente? Não. uhum, Porque eu sempre penso, se eu não oferecesse isso para minha irmã uhum, e eu recomendaria para ela comprar, uhum, então eu não posso uhum, recomendar para ninguém. aham. Porque ou eu acredito, né? Então eu, Sim, eu sempre optei do começo, começar a vir as marcas e me procurar. Eu usaria? Eu já uso? aham, Eu não conhecia, talvez. Agora que eu conheço, eu usaria esse produto, eu uhum, usaria esse serviço? uhum. E não, Eu não não é. aceito. E às vezes Uhum, até é um produto bom, mas não é uhum. para mim. Então, Sim, sim. quem me acompanha é mais ou menos o meu estilo de ser, de Uhum, pensar, né? uhum, Que uhum, tem alguns princípios, alguns valores, como sustentabilidade, a uhum, preocupação com família, natureza, um amor pela uhum, natureza, aham. né? Então, se não é uma pessoa assim, se é algum produto Um que. produto que foge disso, Eu não daí estou já dizendo que está errado, não, mas não é não serve pra para ti. mim, Sim, né, sim. compartilhar. Então, passa a ser, assim, uma escolha. As pessoas pensam muito, quem está no Instagram e gera conteúdo e tem publicidade, a pessoa é muito vendida, se ela quiser, É, né? é, Se ela não exatamente. quiser, não. Uhum. Graças a Deus, é claro que eu tenho uma vida, eu trabalhei muitos anos na minha Eu vida. ia dizer, né? Eu ia dizer, a gente já tá falando aqui do agora, né? A gente É. sabe o que a Juliana Nardelli faz agora, que é Instagram, mas vamos voltar um pouquinho a história lá atrás, né? Conta pra nós, né? Da onde você vem, onde você nasceu, a tua família, como é que foi a tua formação, o que você se formou? Se formou em Uhum. chefe de cozinha? Não, Não, né? não, até hoje eu não tenho formação em gastronomia, culinária, chefe, não tenho essa formação. Eu digo que eu sou uma cozinheira amadora no sentido de que faz o que ama. Aham. Amador, faço por amar, né? Uhum, Eu faço uhum. porque eu amo fazer isso. Como eu amo fazer várias outras coisas. Essa é uma face né, da Júlia que as Sim, pessoas conhecem, mas tem sim. muitas outras coisas que eu gosto. Mas eu nasci no interior de São Paulo, em Taubaté. A minha Uhum. mãe é de Taubaté. Taubaté é a cidade da Hebe Uhum. Camargo, do Cid Moreira, do sítio do sítio Pica-Pau É, eu já Amarelo, do fui no Mazzaropi, né? É uma cidade, hoje não tão pequena, né? não, é Mas é uma grandinha. cidade do interior de São Paulo. Uhum. Minha mãe é de lá e o meu pai é gaúcho, de Ah, uma viu? cidade também pequena e maravilhosa, que é São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, uma região bem gaúcha, né? Para Sim, cima de Gramado, Canela, né? sim, sim. E uma região bem fria. E o meu Hum, pai morava em Novo Hamburgo com a minha avó, com as irmãs e irmãos mais novos dele. Meu pai era o aham. mais velho. E era meio que um pai, assim, chefe de família, por ser o Uhum. irmão mais velho. Hum. E o meu pai, morando em Novo Hamburgo, ali na década de 60, fez um curso do Senai, na época em que as escolas técnicas eram muito importantes no Brasil. Verdade. E aí as montadoras de carro, na década de 60, ali na região do ABC, né, Uhum. eram muito importantes e precisavam de mão de obra qualificada. Meu pai Uhum. saiu de uma turma que tinha passe livre para as montadoras e ele reviu um anúncio de jornal dizendo: quem se formou nessa turma de metal mecânico, uma coisa assim, qual era? Manutenção, Aham. é, bem que tem emprego garantido. O meu pai e mais uns dois, três amigos foram e Subiram entraram no na ônibus e montadora e foram. foram, né? E depois Uau. ele disse: mãe, eu venho te buscar, tu e as irmãs, né? E foi o Ah, que ele fez. Foi, se instalou, passou o período lá de aham. teste na empresa, começou a trabalhar na montadora como um chefe de seção, e Uhum. aí buscou a família. E resolveu, ele também queria ir para o interior de São Paulo ali para fazer a faculdade de Direito, que ele queria fazer. Se Hum. formou em Direito, conheceu minha mãe, que também se formou em Direito, Ah, e a eles minha se mãe também, conheceram na aham, faculdade. se formou em Letras também, né? Ai, olha Mas só. a minha mãe nunca exerceu Direito, Aham, trabalhou junto com meu pai, mas ela nem fez a OAB, quem aham, fez foi o meu pai, né? aham. Exerceu, se aposentou, um Uhum. advogado sempre, e a minha mãe foi professora.
Ai, É, ai. professora, diretora de escola, até se Aham. aposentar. E agora os dois estão aposentados, vivem uma Então vida. os 2 se conheceram lá em Taubaté. Exato. E aí se Se casaram, nasceu casaram, lá. depois de 3 anos veio a minha irmã mais velha, depois de quase 3 anos eu, e a Uhum. minha irmã mais nova, que também a gente somos 3, eu sou a do Aham, meio, aham. já foi 3 nascer mulheres. 3 mulheres, no Rio Grande do Sul, porque aí meu pai resolveu voltar, porque a família Ah, voltou, minha avó entendi. voltou, e com o tempo meu pai resolveu voltar, e minha mãe tinha um sonho de morar no Rio Grande do Sul. Ai, que legal. Então, quando eu comecei a estudar, com Aham, 4 anos, no prezinho, aham. eu já morava no Rio Grande do Sul. E fiquei Hum. morando no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Caxias, até Uhum. 20 anos. Então toda a adolescência, juventude, Sim, digamos, foi no Rio Grande do Sul, foi ali que tu é, constituiu, assim, exato. a primeira A minha formação. formação grande. A gente Hã. na gastronomia, quando fala assim de mel, de vinho, de queijos, a gente fala assim que a gente tem terroir, né? O Uhum. lugar onde a gente Aham. se Se criou, criou. né? Aham. Então é o clima, é a terra, é aquilo que influencia a gente. Eu digo, meu terroir Uhum. é a Serra Gaúcha. Aham. O lugar do mundo onde eu mais me sinto em casa, sem sombra de dúvida, é debaixo de um parreiral de uva na Serra Ai, Gaúcha. que legal. Aquela Aquele vibe ar. de uva, o cheiro, o solo, né? O Uhum. quanto ele é entre seco e úmido e pedregoso. Aquele lugar é onde eu me sinto em Em casa, casa. né? Uma É raiz as tuas italiana raízes, né. forte, né? Aham, aham. Embora a italianidade que eu tenho de sangue é do pai da minha mãe, né, então que é a Uhum. origem italiana, Origem e que a italiana. minha mãe nem conheceu muito o avô, né, essa coisa do avô, ela Aham, perdeu isso, aham. mas a gente morou numa cidade de origem italiana muito Sim. forte, então mais está de lá do que do sangue que eu trouxe, Sim, aham. né. Mas enraizou em você, assim, Enraizou, você gosta muito dessa sim. cultura italiana, né, Então e se assim, identifica, a né. minha o que eu gosto de comer, né, Uhum, o jeito de vida é muito esse uhum, jeito uhum, italiano de ser. uhum, Esse uhum. falar alto, o Hã. sangue assim, né, Ser a bem energia, expansivo, assim, é bem né, é italiano, bem é italiano bem de isso, lá. né. Pois é, então você estudou, se formou em? Eu me formei em moda, porque no Rio Hum. Grande do Sul eu estava muito ligada à cultura gaúcha. Sim. E era prenda, dançava em CTGs, né, Ai, quase olha só. ninguém sabe disso, mas eu não me Tinha lembro nem aqueles o ano. Eu vestidos tinha muitos lindos. vestidos, Ai, eu aqueles cheguei a vestidos são ser a maravilhosos. 2ª prenda do Rio Grande do Sul. Olha Sou até hoje a única só! pessoa na categoria adulta de Aham. Caxias do Sul que compete, já tem quando eu participei tinha 25 anos de concurso, eu fui a primeira em Caxias que chegou nas 3 primeiras colocadas. Então eu fui 2ª prenda do Rio Grande do Sul. Nossa, que legal, olha só. Eu estudava muito, né, cantava, declamava, dançava, tocava instrumento musical, estudava história, geografia, Uhum. cultura, né, do Tudo Rio Grande do cultura Sul, tudo. Tinha gaúcha. muita prova escrita, né, Aham. e muita oralidade também, a gente tinha que apresentar coisas Sim, e sim. então foi ali que eu me Aqueles poemas, desenvolvi, né, né. que são Aham. aham, declamados, Eu tinha assim, é muito poemas que eu lindo, decorava né. de 15 minutos. Ficava Nossa! 15 minutos falando. Gente, que Alguns lindo. ainda Acho estão, assim, na minha na mente, memória. parte deles, Aham, sabe, aham. até hoje, de tanto que era a gente vivia aquilo, é uma interpretação artística, né. Sim, sim. Tudo isso eu tenho de lá. Eu continuo até hoje cantando, eu faço aula de Uhum, canto, né, declamando, escrevo poesia, leio, uhum. né, gosto muito disso, a E música é muito tudo presente, tudo vem vem de de lá. lá, né, a Quando as raiz. pessoas dizem: "Nossa, Julie, mas tu passou a vida falando em palestras em público, quando tu fazia moda, tu era palestrante, né, Aham, hoje em aham, dia tu fala". Eu vou gravar um vídeo, as pessoas dizem: "Meu, tu nunca é, tu faz de primeira". aham. Eu só pergunto: "Quanto tempo?". 60 segundos? Tá. A pessoa que tá E gravando já disse: 59. nossa! Porque eu tive que aprender isso, né. Uhum, E aí eu uhum. brinco: "Acho que eu já nasci sabendo". Não, não. Mas Foi com muito 11 anos eu treinamento, já dava né. palestras, né. Com 11 Com anos. 11 anos, por causa da cultura gaúcha. Então eu estudava uma Hum. parte de um tema e eu dava palestra daquilo. Então subir no palco, Era declamar uma super poesia, tranquilo. até hoje para mim é É, um tranquilo. Também, digamos e isso se reflete hoje no fazer conteúdo sim, para a rede social, para porque mim sim, ó, tem que ser flui. É, desenvolta, né, para mim é não fácil, essa fácil, né. parte é fácil, Sim. flui, flui. É prazeroso, Aham. não me dói chegar na frente de um público, não me "Ai, eu tenho que dói, hoje né. fazer uma ai, seria Não, ruim se fosse é, assim, sabe, é, seria muito ruim, né, não mas é sofrimento. não. Aliás, é gostoso quando eu tenho que gravar com alguém que não Aham. tem experiência e a pessoa diz: "Ai não, não liga o microfone que eu tenho medo".
Ah, Não liga o celular, não liga a câmera, porque eu tenho medo. E eu só brinco. calma. Calma, tá tudo bem, pode dar errado. Aham, Primeiro, a gente não está ao vivo. A gente vai gravar. Então, se a aham. gente gaguejar, a Depois gente dá corta, pra né? cortar, dá pra Mas hoje em editar. dia eu tenho deixado, às vezes, quando eu dou essa pensar e essa Aham. gaguejada, eu deixo Sim, para as pessoas entenderem que aquilo é que real, acontece, sim. né? Uhum. Claro, se eu erro numa palavra, pronunciei errado, às vezes eu posso Sim, editar, eu corto, até porque o claro, tempo ali claro. é muito precioso, né? Sim, é verdade. Mas a gente tem que mostrar que é a vida real, né? Sim, sim. E é legal permitir a outra pessoa, olha, vê como é fácil, Uhum. vê como é fácil. E Não ver como ela também dá consegue, uma e e tal. consegue, que depois do Sim, primeiro enfrentamento, o segundo é mais fácil. é Você verdade, vai, é né? verdade, é verdade. Então eu me formei em moda Moda. porque eu gostava de desenhar os vestidos. Os vestidos de prenda. Aham. Eu gostava de desenhar os Uau. vestidos, que era o figurino do nosso grupo. Aham. E daqui a pouco alguém veio, uma pessoa ia abrir uma loja em Caxias de trajes, e ele ia. Era um homem e ele queria fazer as lojas, ele tinha tipo um ateliê. Aham. E não tinha nada assim na cidade, e Uhum. ele tinha as costureiras que fariam, ele ia correr atrás dos fornecedores, dos tecidos, das rendas, dos aviamentos, enfim. Sim. E ele queria receber a pessoa como vai fazer um vestido de noiva, ele vai fazer um vestido de prenda. Aham. Então ele vai receber a pessoa, ele vai tirar As as medidas. medidas e tal. E aí ele vai ter uma pasta com desenhos para inspirar a pessoa, assim como fazia Clodovil nas lojas que vendia tecido naquela época. Verdade. Então ele queria ter uma pasta de desenhos. E aí eu fiz os desenhos para ele, mas eram desenhos, sim, sem muita Meu, olha só. experiência. Aham. Aí surgiu um curso de 2 dias de um estilista na cidade, que veio de Porto Alegre, e ensinar a maneca lá, o desenho. Aham, E aham. eu fiz esse curso. E eu disse, é isso que eu quero. Mas só tinha faculdade de moda, uma em São Paulo e uma no Rio. Ah. E eu ia começar a faculdade com 16 anos. Meu pai e minha mãe não iam deixar eu ir para o Rio, São Paulo. E por minha sorte, porque eu sou uma pessoa de muita sorte, começou a faculdade de moda e estilo na Universidade de Caxias do Sul no ano que eu ia entrar. Meu chapéu. Eu entrei na primeira turma, me formei na primeira turma do Brasil Nossa, mas essa é uma fora. super coincidência, porque ter só em São Paulo e no Rio de Janeiro, e É. exatamente naquele ano, E eu ia fazer nossa. direito para continuar como meu pai. Eu Aham. ia fazer história, porque eu talvez gostasse de. Eu estava pensando em trabalhar em museu, que eu gosto muito da parte histórica. Aham, aham. Mas tinha aquele Aquele gostinho. lado Surgiu a artístico. faculdade e eu consegui entrar no primeiro vestibular e me Que. formei, né? Num Aham. curso relativamente curto. Então, com 20 anos, eu estava formada Formada. e já estava trabalhando numa grande empresa. Lá na época, a gente tinha a Petenat em Caxias do Sul. Uhum. Assim que eu comecei a fazer a faculdade, logo eu entrei para essa empresa, comecei a trabalhar. Uhum. Então, eu tinha experiência profissional com 20 anos e um E um diploma, curso. que só tinham 20 pessoas com esse diploma na mão, fora a galera do Rio São Paulo, Aham. né? Então, assim, na mesma época se formou Alexandre Ercovitch, por exemplo, né? Sim. Na Álvares Penteado, em São Paulo, né? Então, é dessa a geração dos primeiros estilistas profissionais do Brasil, né? Aham, aham. Profissionalizados e com Sim. diploma. Aham. Então, foi muita sorte Nossa, também. Não foi foi muita sorte mesmo. só dedicação e coragem. Eu Uhum, acho que uhum, também eu tive muita sorte na vida. uhum, Tenho uhum. muita sorte, acredito nela. Sim, e que interessante, né? Tipo, vir de uma família assim, foi para São Paulo, veio para o Rio Grande, foi para o Rio Grande do Sul, né? Todas essas mudanças aí, só que agora você mora em Santa Em Santa Catarina, né? Catarina. Como é que você veio parar Aí em eu me Santa formei em Catarina? moda, eu já trabalhava na maior empresa, mas era uma Uhum. empresa difícil, Em extremamente Caxias do Sul em você trabalhava. Caxias, Uhum. muito difícil, Uhum. muito. Muito difícil, nem gosto de lembrar muito. Foi muito bom ter aprendido com Uhum. 16 anos o tipo de administração que eu não gostaria de ser quando eu tivesse a minha empresa, quando eu Uhum. trabalhasse ou quando eu pudesse escolher. Uhum. Era uma Uhum. administração muito A difícil. a gente aprende com aquilo que a É, gente quer, com os aham, exemplos bons e os é. negativos, né? Com os Mas foi negativos, não quero fazer. incrível, eu sou muito grata por ter vivido aquilo. Uhum. Era uma época, para quem lembra aí, esses anos no Brasil, né? Até 94 foi a maior inflação do Brasil. Sim. Então, eu me lembro que o salário que eu recebi em janeiro, eu conseguia pagar o- a primeira mensalidade
da minha faculdade. Aham. Quando chegava em junho, no 6º mês ali da faculdade, o meu salário era metade da mensalidade. Meu, Então, a por inflação. sorte, eu morava com os meus pais podiam ajudar, mas eu tinha já uma irmã mais velha fazendo faculdade e uma mais nova ainda estudando, né, em escola Aham, particular. aham. Então, não era fácil a vida, né? Sim. E eu me honro de dizer que teve períodos da faculdade que eu só tinha um sapato rasgado Aham, aham. para ir para a faculdade. E eu cheguei até época assim que eu disse, ai pai, eu não aguento mais, eu faço uma faculdade de moda em que tem uma elite da cidade fazendo isso. Eu era muito jovem, né? Uhum, uhum. Era difícil esse enfrentamento, mesmo eu sendo uma Sim. boa aluna, mas eu não tinha às vezes condições de comprar os materiais caros que elas compravam, um tecido bacana para fazer um look, um trabalho mais Aham, legal. aham. Mas os meus trabalhos eram nota 10, eu fui aprovada como aluna número 1 do curso, né? Então, Nossa, olha só. houve muita dedicação e eu quase quis desistir. Eu dizia, pai, eu vou pegar menos matérias para pagar menos, para sobrar um dinheirinho para comprar uma peça de roupa, Uhum, para uhum. fazer alguma coisa, porque eu era muito jovem e não podia fazer isso, né? Sim, sim, Não pude viver isso, né? sim. Ah, ali há O 16 salário e anos, fazer alguma 17 coisa, o anos, tu salário, queria, né? tu quer, né, comprar uma roupa, Comprar quer um sapatinho comprar, da né? moda, Sim, né? Eu não lógico. podia fazer isso. Então, e o meu pai disse: se tu não fizer nesse tempo, tu vai levar o dobro, vai ser o Uhum. sofrimento em dobro. Faz de Uhum. uma vez. Vamos E lá, quando faltar, a gente ajuda. aham, Até que consegue, tu paga. Quando não faltar, a gente ajuda, aham, né? aham. E nós fomos. Então, assim, foi uma luta e foi muito bom encerrar. E aí, quando Aham. eu encerrei, eu pedi para a empresa: olha, eu vou querer estudar na Itália, onde a minha melhor professora de faculdade me inspirou, né? Uma professora que para mim é uma referência até hoje, é Uhum, uma amiga hoje, a uhum. Beth Venzon, e ela me inspirou, ela estudou em Firenze e é para lá que eu quero ir. E aí eu avisei, ó, Aham. daqui 6 meses eu quero ir, assim, assim, a gente pode fazer um acordo. Eles fizeram para me demitir, mas assim, eu fui demitida 2 dias seguintes, depois eu estava Estava viajando, né? viajando. Então, claramente, na minha carteira eu fui demitida para receber aquilo, paguei aquele Aham. retorno, assim, foi um Sim. acordo bem, foram legais, porque eu era uma funcionária super dedicada, eles Aham, perceberam aham, aquilo, né? aham. E e fui com o dinheirinho contado, né, estudar na Itália, num tempo que não tinha internet, então a gente tinha que ligar no orelhão com ficha Aham, para casa, né, para aham. dizer tá tudo E era bem, pode ir, era caro, né? Era caro. caro ligar. Caía uma moedinha lá, oi, Aham, só tô avisando que tá tudo bem. aham, Num domingo eu ligava do orelhão com ficha, no outro domingo eu ligava a cobrar, né? aham, aham. Sim. 009 90 tinha um um 90 negócio. antes do É, é, número, é. né? Aí a operadora atendia e Aham, chamava a casa da gente no aham, Brasil, que aceitam a ligação a cobrar, né? Aí meus aham, pais aceitavam, então, só para dizer que tá tudo bem, aham, né? aham. Tá tudo bem, tô E viva, aí né? você foi com 20 20 anos. anos, Completei 21 na sozinha, Itália. para Aham, Itália aham. e morou lá, estudou lá Estudei durante lá. Aham. um ano ou É, mais? quase um ano. Quase um Quase um ano. ano. Estudei italiano e um curso de moda para estrangeiros. Então, tive uma professora japonesa que Ai, fazia aula de costura, tive aula de desenho de figura humana com uma professora incrível que na época estava expondo na Bienal de Veneza. Então, era um nível de professores assim excelente. nossa. Estudei história da arte e da indumentária, da moda, visitando os locais nos museus, vendo os quadros, aquilo que a gente tinha estudado no livro agora, né? Agora eu tava No vendo ali ao berço do vivo e a Renascimento, né? cores, né? Então foi um grande passo na minha vida e que realmente acho que foi a primeira grande chave de virada, né? Uhum, Eu nunca tinha passado um final de semana longe dos meus pais, eu nunca tinha pego um voo, uhum. e eu peguei um voo assim, quando os meus pais me deixaram no aeroporto de Porto Alegre, eu Que eu só fiz? fui, né? Eu peguei o voo, fui até Guarulhos, eu acho, de Guarulhos eu fui para Bruxelas, e daí troquei um voo de Bruxelas para Firenze. Eu me lembro assim de chegar, como se Aham. fosse hoje. Cheguei à noite no aeroporto e eu tinha reservado o albergue da juventude para 4 noites. Depois eu tinha que achar onde eu ia morar. Ah, E foi assim que aconteceu. E eu achei, né? uau! Dividi apartamento, Que primeiro com umas coragem, italianas, né? depois aí era meio longe do centro, daí achei uns brasileiros que moravam num outro apartamento, que estavam lá a trabalho, Aham. e arrumei uma vaguinha lá, dividi apartamento e Tipo república, tipo assim, república, tive que né? fazer minha própria comida, arrumar minha Aham. cama, coisas assim, Lavar claro, roupa, tudo, tudo né, contar o meu assim, dinheirinho, sim. né, Meu, e é. assim, foi uma grande virada de, E de, que de oportunidade, crescimento. né?
que oportunidade. Eu estava falando antes para ti, eu acho tão legal isso que os teus pais, assim, ó, apesar do medo, apesar daquela, É, né, aquela insegurança, te liberaram para sim. isso, porque muitos, assim, prendem, né, e isso não é E legal, né? filhas Que bom. meninas, né, as 3 É, filhas meninas. sim. Mas, sem sombra de dúvida, o maior exemplo da minha vida são meu pai e minha mãe, e são até hoje Uhum, uhum, extremamente libertadores e democráticos, né. Meu aham. pai esse ano faz 80, a minha mãe Olha que tem legal. 78, faz, né, ainda Aham. só no outro ano, 79, mas eles são jovens de alma, extremamente jovens, assim, Uhum, o tempo inteiro só disseram para nós, para as 3: "O importante é que vocês sejam felizes, uhum, uhum. independente do que vocês forem escolher como vida, que vocês façam aquilo que faz feliz", Aham, né. Então, aham. hoje não são pais que cobram: "Ah, você não vem todo mês me ver", Eles não. moram no Rio Eles Grande do moram em Sul. Caxias do Eles Sul, agora moram um em pouco em Caxias. Caxias e um pouco na praia. Tem a Ah, casa na sim. praia, mais na Uhum, praia que em Caxias, uhum. mas escolha deles, e Claro. eles são muito bem resolvidos, vivem rodeados de amigos, porque Aham. eles construíram a vida deles também como Sim, sim, como casal, né, o que é claro, um grande exemplo com para mim. certeza. E que oportunidade, né, poder ir É. estudar na Itália, né, e ainda, eu acho que reforçaram mais as tuas raízes aí, né, Sim. digamos, né, essa identificação com a cultura, né, italiana. E aí tá, e aí depois desse ano, Aí voltou eu para o voltei, Brasil voltei para e casa, assim, sem saber bem o que eu ia fazer. voltou para Caxias daí, no Com caso os uma teus vontade de pais. ficar na Itália, eu Hã. fiquei, já dessa primeira vez que eu fui, eu tinha muita vontade de ficar, mas naquela época não era uma coisa que tinha passado pela minha cabeça, né. Uhum, uhum. Voltei, a empresa onde eu trabalhava me chamou, né, e Aham. eu disse: "Poxa, acho que assim, eu dei uma volta no mundo para voltar para o mesmo lugar? Acho que não, Aham, acho que aham. não". Tinha uma outra boa empresa de Caxias me chamando, mas eu sentia que era também bastante familiar, onde eu não conseguiria crescer. Uhum. E aí, uma empresa de Santa Catarina me chamou, né, Hum, de Jaraguá do Sul, olha só. e aí eu pensei: "Vou lá". Peguei um ônibus e vim fazer a entrevista. Meu pai só disse assim: "Vai, olha tudo na cidade, pega um ônibus ou caminha, dá uma volta, vê se é uma cidade que tu te Uhum, sente bem, uhum, uhum. dá uma olhada nos preços dos aluguéis, como é viver, não é só a empresa onde tu vai trabalhar, olha as coisas". É todo um Né, ao redor, né. observa. Aham. E depois assim: "Minha filha, tem 3 meses de experiência, se tu não gostar, tu volta, a tua casa Uhum. sempre estará aqui", né. Que legal ter essa Essa segurança, segurança, assim, assim, né. falada, É. né. Aham, aham. E aí eu vim, mas na verdade a empresa era em Jaraguá do Sul, e quando eu vim eles queriam ter uma estilista para trabalhar à distância, que Hum. viesse, desenvolvesse a coleção, fosse embora para casa, voltasse. E eu com toda a Ah. minha petulância de vinte e Hã. um anos disse: "Eu não quero isso, Ah. porque eu tenho 21 anos e eu quero estar do lado da costureira, do lado da modelista, do lado do corte, do lado da estampa", que Aham. era isso que eu fazia nos 4 anos em que eu trabalhei na Petenat, e eu ainda tenho muito para aprender, porque eu tenho só 21 anos. E eles olhando meu currículo dizendo: "Tu é formada em moda? Aham. Só no Brasil. Tu tem curso na Itália? Aham. Tu fala italiano? Hã. Quer dizer, para viajar vai ser tranquilo, né, tu já morou fora, tu já trabalhou quase 4 anos numa grande indústria, né, Sim, têxtil". sim. Meu currículo era muito bom para 21 anos e eu disse: "Eu não quero trabalhar assim, à distância com essa Aham. eu quero trabalhar dentro". Eu peguei o ônibus e voltei. E nisso a empresa disse: "Nós acabamos de comprar há poucos meses uma empresa em Blumenau, agora faz parte do grupo". Hum. Blumenau é 1 hora mais perto para você voltar, é uma cidade maior para quem morava em Caxias e morou na Uhum. Europa, Sim. você vai se adaptar mais fácil, e essa empresa precisa, nós não estávamos pensando, mas ela precisa ter uma pessoa dentro e você vai ser a primeira, porque eles também tinham uma estilista só contratada externa. Entendi. Você vai ser a primeira base. E ali eu comecei a criar o departamento. Eu vim, Pra fiquei, empresa nova e de fiquei. Blumenau. Ai, que Fiquei legal. 4 anos no grupo, foi incrível, né. Uhum. Tive uma escola que aí foi um exemplo, né, eu trabalhei muitas vezes em reuniões, assim, diretamente com o senhor Vicente Donini, que é uma escola em pessoa, a gentileza em pessoa. Aham. Fui muito para a rua com os representantes atender, né, Aham, então eu aham, aprendi mesmo o que era a moda brasileira no mercado brasileiro, aham. a partir desse olhar dessa empresa, né.
e de um grande administrador. E assim, eu podia desenvolver a coleção, estamos vendendo a coleção. O representante lá da Bahia, vai lá acompanhar, ouvir os clientes. Nossa, eu ia para a Bahia, Olha que legal. acompanhava, né? Era Aham. receber. Aprendi sotaques, aprendi culturas diferentes, aprendi comidas diferentes. De um Brasil que nem não teria tido oportunidade de conhecer. Então, a minha profissão, ela me levou para muitos lugares, Uhum, né? uhum. E eu voltava e tinha que escrever o relatório. Me lembro que a gente Tinha que escrever à mão, né? escrevia à mão. Me lembro que o seu Vicente dizia assim: é um prazer receber o seu relatório, só para ler essa sua letra linda. Ai, olha Nossa, só, aquilo nossa, já me que enchia de orgulho. E aí ele lia realmente, pontuava. Você percebeu isso? Que interessante. Onde você acha que nós podemos nos posicionar ou o que está errado? Era incrível, uma troca, um aprendizado gigantesco. E eu tinha só 20 e poucos anos, era um bebê, né? Hoje a gente olha para trás, né, Mas e é. pensa: "Meu, como é que eu fiz Que isso com 20?" É, privilégio. que Por isso eu privilégio, penso, que né? privilégio ter passado por uma administração que foi dura, Sim. né? Uhum. Por uma administração que foi generosa. Para eu Uhum. ter valorizado essa generosidade, talvez só tenha acontecido porque eu entendi que antes não era assim, que nem Uhum. todas as empresas são assim. Sim. Então eu dei valor àquilo, né? Sim, sim. E depois de 4 anos eu saí, porque eu já tinha feito pós em moda. Daí aconteceu uma pós, eu fiz Uhum. uma pós em moda, em Santa Catarina, e aí fui chamada para uma outra empresa, e aí a proposta era, não tinha como. E eu já tinha Uhum. andado 4 anos e crescido até onde a empresa Dava, ó, até onde iria, dava. né? E a Aham. gente tem que entender essas estruturas da Sim, indústria. lógico. Acho que cada um também tem o seu tempo, né? Sim, sim, tá tudo bem, E né? tá tudo bem, só deixo saudades, tenho grandes amigos daquele tempo e um Claro. respeito e carinho gigante pela empresa, pelas pessoas, pela família e tudo mais. Sim. E aí saí, né? E depois fui para Jaraguá trabalhar Aí 14 sim, você veio anos para numa Jaraguá. grande empresa, Uhum. né? Aí Aham. fiquei no Grupo Menegote, onde entrei estilista e saí gerente de produto e onde eu aí tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, né? O mundo, porque Nossa. por 10 anos seguidos, pelo menos eu me lembro de ter ido assim 4 vezes por ano para o exterior. Então eram 3 para, geralmente mais para a Europa e às vezes também Estados Unidos e uma Uhum. vez pelo menos para a Ásia. Então Direto. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, mais no final China. Uhum. Uma vez por ano eu passava ali 20 dias nisso, né? Mas eu fui para a Índia, fui para a Turquia, eh, assim, em termos de pesquisa mesmo, de Tudo, pois é, fios, isso que né? eu ia perguntar. Tu viajava assim para conseguir subsídios para a questão da moda brasileira, É, então. exato. E aí Uhum. eu trazia as tendências do que estava acontecendo no mundo, né? Porque Hum. pequenas empresas não conseguem viajar, Uhum. né? Uhum. Então a gente viajava Aham. e é claro que sempre foi uma troca, né? Sim. O cliente, que é o cliente da empresa, tem acesso a todas essas informações. Então, Uhum. ele para ter acesso a todas, quais são as cores que vão vender? Para ele não Uhum. errar uma coleção. Quais são os tecidos? Agora é linho ou é algodão, ou é poliéster, ou é poliamida, ou é tecido misto, é com Uhum. caimento, né? A Uhum. gente trazia as formas. Olha, agora as saias estão assim firmes, rígidas, né? Os blusões estão assim amplos. Mas que malha que usa para fazer isso? Que tecido? A gente criava o Uhum. tecido, então a gente informa a tendência e a gente tem produto para vender. Então a gente desenvolvia com muita antecedência. Então tinha que ir para os mercados mais antecipados, para as grandes feiras mundiais, para os fornecedores de fios. Uhum. Então isso dá uma Porque até a visão, né? produção, né, até ir para a produção e a roupa ser feita ali, né, então É assim, ó, muito tempo, tu tem que estar muito muito tempo, antecedência com muito, muita muito, antecedência. muito tempo. E aí eu Mas é um ditava a pouco cartela de difícil cores. prever É. isso também, né? Sempre me diziam isso, tu não tem medo? Tu não tem medo de errar? Eu também me defendia, eu acho que emocionalmente, talvez me confortasse o fato de que eu tinha um sobrenome forte, que era Menegotti, né? Como Uhum, dizer uhum. assim, a minha família me suporta. Eu acho que Aham. sempre foi essa sensação de que se der tudo errado, minha casa tá sempre lá me esperando. Aham, aham. Eu acho que esse suporte também. Depois que tu acerta um ano, tu acerta 2, tu acerta 3. No ano em que eu disse, chefe, agora a cartela que nós vamos apresentar vai falar desses roxos aqui. Os roxos vão vir com tudo.
Porque o mundo está precisando de espiritualidade. A gente está vivendo uma era de muito consumismo, muito descartável. Uhum. E vem uma era de espiritualidade. Por isso essas cores elas surgem. Os Uhum. temas estão surgindo. Teve uma época que surgia essa coisa toda indiana, em que Aham, surgiu a verdade. meditação, né? Aham, Os eu lembro. yin yang, é tudo Hã. uma coisa mais espiritual, né? O Aham. lado mais de meditação, sendo do Japão, da Índia. Por que que isso surgiu? Era uma Uhum. carência de Uhum. comportamento humano, Uhum. né. Uhum. Ele A moda, disse ela segue a a tendência também do ser tendência humano, do tipo, que a da gente busca, né. tá nos faltando, né, Uhum, isso que uhum. nos expressa. E aí o nosso chefe disse assim: "Seu Adhemar, um pai, né, um Aham. administrador espetacular de ser humano, né, o seu Adhemar Menegotti", ele disse assim para mim: "Não, neguinha, sempre que a gente bota um tom mais ou menos roxo na cartela, fica estoque aí, nunca vendeu". Mas dessa vez o senhor vai ter que acreditar, chefe. Nós temos que ter. É claro que eu entrei com medo para apresentar para os clientes. Mas Sim, depois que a imagina. gente apresenta para uma marca grande como, né, tinha também as marcas do grupo, aí já tinha a Coach, depois a Fórum, a Triton, a Sommer, mas a gente apresentava para uma Animale, para uma Cantão, para uma Farm, e a gente apresenta para as grandes marcas da região. E a gente fala, eu dizia: "Se eu errar, são tantos clientes que acreditam em mim que todo mundo vai errar Todo junto, mundo vai errar. vai virar tendência, mesmo que eu tivesse errado". De certa forma aquilo me confortava, sabe. Aham, Eu aham, sei que a gente tem uma credibilidade, e é fato. aham. Quando a gente tem credibilidade, a gente pode até às vezes errar um Dá uma pouco, resbalada. porque a nossa credibilidade nos suporta, Uhum, né. uhum. Então, se a gente constantemente acerta, Aham. um pequeno erro Não não vai é grave. afetar tanto, né. Agora, se a gente fez coisas erradas por muito tempo, É, não adianta você querer daí acertar, porque ninguém mais confia, né. Então, é, quem é. tem uma caminhada ok, Uhum, uhum. tem esse respaldo, né. E eu Aham. acho que eu sempre tive essa confiança, né. Aham, aham. E acho que me defendia de quem sai. Eu tenho E qualquer eu tenho coisa, as costas largas aqui, largas. eu tenho apoio, mas a gente nunca errou, né. Então, Aham, assim, em aham. 16 anos foram pelo menos o dobro de coleções, né, Sim. 32, mais as intermediárias ali de Uhum, coleções e nunca erramos, então, é porque a gente tinha material, tinha pesquisa, trabalhava uhum, sério, né, uhum, e foi uhum. uma empresa generosa e maravilhosa que sempre permitiu que a equipe crescesse, então eu não viajava para a Índia só para ir no fornecedor de fios, o Uhum. meu chefe dizia: "Vocês têm que ir lá no Taj Mahal conhecer". Uhum. Vocês têm que ver a cultura do É, eu lugar, ia dizer, a né. cultura ela influencia diretamente, então, Então, quando a gente precisa voltava, a gente não conhecer. voltava Uhum. só com o fio, a gente nunca Aham. foi só para fazer compras, a gente ia para se inspirar, então voltava com o tema, e aquilo Uhum. inspirava e trazia informação e diluía para todo mundo. Então esse propósito de vida, de compartilhar, meu, Uhum. sempre foi o mesmo. Uhum. Então quando Uhum. as pessoas dizem: "Ah, mas daí tu saiu da moda e veio pra rede social, e daí tu foi para o MasterChef, e daí hoje tu compartilha receitas". Totalmente diferente, eu digo: "A mesma É a mesma coisa, coisa, eu tô é. só contando a historinha É, é. com outro tema", Aham, aham. né. Antes era talvez, como a gente brinca, uma história de criança, agora é uma história de adulto, antes era um tema de moda para entregar uma cartela de cores, agora é uma receita Uhum. também para Que eu falar de um forno, ou de um fogão, ou de uhum. um ingrediente, de uma marca de arroz ou de um mercado, mas é aquilo que eu acredito, né. Sim, E sim. e a história está entregue Uhum, junto, né, do uhum. do meu E jeito é de a contar. tendência e a comunicação, É, porque a exato. moda ela vai ditar a tendência em todos os É. aspectos, Aham. né, inclusive nós na área do marketing, a moda dita a tendência, né, É. e na área da culinária também. Exato. Tem os pratos de moda, tem os Sim, os os ingredientes de moda, os sim. restaurantes de moda, os lugares de moda para ir, né. Com certeza. Né. Uhum. E tem também para todos os gostos, né. Exato. Tem Assim aqueles que como a estão moda. assim, Assim como a moda. tem a tendência, digamos assim, que é agora que, Aham, tá na moda, né. Eu aham, lembro que quando eu era adolescente, daí eu dizia pra minha mãe: "Ah, eu quero tal coisa porque tá aham. na moda, É, né, é, porque é. né, Aham, tá na moda". Mas, mas aí a minha mãe, eu achava legal isso, porque ela dizia assim, ó: "Não adianta estar na moda, mas não ficar bem em em você", você. sabe. Exato.
E ela me ensinou isso, assim, sabe? Então, assim, ó, tu tem que procurar aquilo que fica legal em você. Se tu encontrar uma tendência e tu tiver ali, né, na alta, beleza. Mas se não, Mas se não, você tem que é. usar aquilo que fica bem em você, né? Mas eu Então, sigo assim, isso até hoje. uhum. Você vê que eu trabalho com o Instagram, com redes sociais, e toda vez que me falam desta palavrinha chamada trend, segue a Ai, trend, eu tenho vontade sim. de me esconder. Por quê? Sim. Porque às vezes a trend, a tendência, ela bate com o meu estilo. Sim. Mas na maioria das vezes as trends não falam comigo. Uhum. E por que que eu tenho, como na moda, que vestir um negócio que não tem nada a ver comigo, Uhum. né? Sei Uhum. lá, extremamente esportiva. Eu não sou extremamente esportiva, Uhum. né? Eu faço esporte, faço atividade física, mas eu não sou uma pessoa de vibe esportiva. Por que que eu tenho que Uhum. vestir aquilo? Não. Uhum. Mas às vezes um item, eu acho o máximo, por exemplo, usar um tênis com uma roupa de alfaiataria. Aham. Ok, Aham. porque o meu estilo tá mais para lá e eu consigo. Sim, eu Sim, também sim, pratico esporte, mas eu sim. gosto é pelo conforto. E sim, porque é uma tendência. Uhum. Mas eu não preciso pegar todas as trends. Ah, mas viraliza. Ai, graças a Deus tu pensa assim, meu, Viraliza, olha, tô erguendo as mãos pro céu. né? Ainda bem, né, que você pensa assim, Viraliza. porque E aí? é. Sim. E depois? E assim, aquele seguidor que vem pela trend, ele também vai pela trend, porque ele vai Exatamente. para a próxima. Exatamente. E ele não fica comigo. É, é. E eu sou de quem fica comigo, Uhum, né? uhum. De Quem quem tá te segue, quem comigo tá é. ali Aham. acompanhando o teu dia a dia, Quem me né? acompanha sabe quem eu sou, Aham, né? As pessoas aham. olham para mim na rua e já dizem, né? A Juliana tem cara de tomate, de limão Ah! siciliano. O Air Forno que ela usa, tipo assim, é quase que uma marca que eu brinco, meu Deus, eu acho que tem a cara do Air Forno. Porque eu uso sempre, não é Aham, só num vídeo que eu falo dele. Eu uso aham. sempre. Por Uhum. quê? Porque ele representa exatamente a minha praticidade. Prático, ele descongela, ele mantém aquecido, ele é rápido, né? Sim, sim. Faz um com menos gordura, como fryer, mas assim, mas eu também como gordura, não tem problema nenhum, porque para Sim, mim de vez em equilíbrio quando, estabelece, né? né? Então as Nossa. pessoas sabem. Ah, a Juliana fala de comida italiana, a Juliana fala de tiramisu, a Juliana gosta muito de Itália, a Juliana fala italiano. Então, são as coisas que ficam. A Juliana tem um pé de limão siciliano em casa, Uhum, né? uhum. A Juliana tem passarinhos no quintal. Isso é quem eu sou. E Uhum. as pessoas que me acompanham sabem. Agora vem uma tendência de não sei o que lá, eu pego. Mas aquilo não é quem eu sou. Se a pessoa vier por aquela frente, daqui a Já pouco foi. ela cansou, porque daqui a Sim. semana que vem eu tô falando de jabuticaba, limão, do pé de E do daí ela passarinho. vai-se embora. Ela tá Não quero perdida mais, naquele não quero lugar, mais. né? É. Então eu não quero Aham, esses. aham. Eu quero quem tá Sim. identificado E isso é comigo. muito real, assim, porque essas trends, elas vêm rápido e elas É, vão rápido. aham, Então, é um sobe e um desce muito rápido, né? Então, assim, se é uma trend, eu também, a gente também entra às vezes, né? é. Se é alguma coisa que Conversa identifica, que comigo, né? é, aí, beleza, aí a gente grava aqui também, a gente gosta, É, né? Mas se não é, não tem não dá, porquê, não não tem dá, né? porquê. E isso a gente tenta colocar para os nossos clientes também, né? Porque não dá para entrar em tudo, não Não, tem condições. não. Senão a gente fica, é como uma pessoa que viu, passou ali na vitrine, ah, que lindo aquele negócio é azul. Ela não fica bem de azul, mas ela botou. É, Aí amanhã, o negócio é todo estampado, ela botou estampado. é. A gente olha pra pessoa, a gente não reconhece ela, Quem é ela? né? É, não tem identidade, né? É. É. Embora eu vou te dizer que eu gosto de muitas coisas diferentes, né? Sim. Mas o meu estilo é isso, é gostar. Uhum. Mas quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente colorida. É difícil me ver muito bege, Aham, muito preto. aham. Eu sou assim, porque eu sou essa pessoa Sim, solar, colorida. O preto é como uma outra cor, então eu vou usar o preto. sim. O bege é uma cor, mas eu não sou essa pessoa que tá sempre Uhum. Neutra, clean, né? clean, não, porque eu não sou, Sim, sim. né? A minha comida é colorida, a minha vida é colorida, Aham. né? E a gente tem E que se você perceber, transparece né? isso, né? E é legal porque você transparece isso. Muito bem, chegamos então, né? E aí você veio para Jaraguá do Sul, trabalhou 16 anos, e aqui você conheceu o seu marido, Sim, né? eu no auge da Casou. profissão, ele ainda terminando a faculdade, Olha só. né? Com que idade daí vocês tinham Ele ali? tem quase 6 anos mais novo que eu tenho 51, o Guga tem. Eu sou péssima 45 em por aí, matemática, né? 46, É, acho. É, 46. 46 ou Aham. 51, acho que é isso. É, Eu sou péssima 5 em anos. matemática. Ele é 5 de anos. 80. Aham. Ele é de 80, eu sou de 74.
E, claro, ele fez uma faculdade muito longa, né? Ele estava fazendo medicina, ele não entrou no primeiro ano, que ele quis passar no vestibular da Uhum. Federal, foi para a Federal, um aluno super dedicado, Uhum. e é muito dedicado, né, na profissão. E depois de terminar a medicina, ele ainda foi fazer mais 3 anos de residência. Então, assim, Sim, é muito a gente longo. teve um namoro bacana nesse tempo longo, namoramos, noivamos e tal. Uhum. E ele tinha a pretensão de voltar para Jaraguá, né? Ele tinha estudado em Floripa, fez Ah, residência em aham. Curitiba, mas nesse tempo em que a gente namorava era essa estrada, tinha toda improbabilidade, porque eu viajava horrores nessa época Sim, e ele já fazia plantões, a residência extremamente puxada, puxada, muito puxada. mas a gente deu conta porque justamente a gente sabia que os horários que tinha era o que a gente tinha que estar junto Uhum, mesmo, se uhum. E apoiou aproveitava muito. bem aqueles horários. E hoje em dia eu digo assim, não é essa diferença de idade que para mim, e para quem nos conhece sabe Não, que mas nem isso existe, é nem. pequena, mas eu Mas. ainda acho que ele é bem mais velho que eu. Ah, Porque a cabeça dele é bem mais conservadora que a minha, no sentido de segurança, né? aham. Graças a Deus, né? Que tem alguém que me puxa a cordinha. Eu acho que Deus ele junta as pessoas assim, ó, É, diferentes, exato, justamente para uma, né, exato. puxar a É. outra, né? Ele é um libriano extremamente equilibrado, Aham. que tem uma vida bastante linear, né? Sempre soube o que Uhum. queria estudar, a profissão cada vez se especializa mais e mais e mais naquilo que ele ama fazer, né? Uhum. Hoje ele é professor universitário também. Era uma coisa que quando eu dava aula, ele dizia: Eu jamais vou dar aula na faculdade. Eu não sei como tu consegue. Com Olha só. esses jovens, isso, nossa, é uma incomodação, né? E agora tá ele Agora é lá. ele que está do outro lado e eu acho e admiro, né, Aham. essa evolução, esse se permitir, né? As Uhum. coisas foram acontecendo na vida dele dessa forma. Aham. Não é o que ele sonha, nem é o que ele mais ama fazer, mas Uhum. ele também gosta de ensinar e Uhum. compartilhar, percebe que é importante, Uhum. né? Precisa gerar novas pessoas para o futuro. E Formar, né? É. acho que isso aprendeu também comigo, né? Aham, aham. Viu? E Que a bom gente saber foi. que ele tem essa visão, né? Esses dias eu até fiz um podcast com outro médico, que é médico Aham, do meu filho, ele também é professor, e também, assim, se preocupa com essa formação de é. né, novos médicos, assim, uma geração, quem sabe, mais próxima, assim, Mais né? Mais humana, humana, assim. né? E eu acho que Que isso legal. foi muito legal. Ele interferiu muito na minha vida, eh, Uhum. e acho que eu na dele, né? Eu sou uma pessoa que sempre foi muito de, bem isso, de estar no palco, de sentar na primeira A fila, tendência, assim, né? né? E vamos lá, De estar né? em E vamos show com muita gente, e querer estar em cima do cantar, palco né? Bom, desde cantando, novinha né? cantando e Sempre declamando, foi né? normal isso, e o Guga é o oposto, né? No Aham, começo aham. eu dizia, meu Deus do céu, a gente chega num lugar, numa festa, de mão dada, ele vai me puxando, ele senta na mesa que tiver mais lá e canta escondido. Eu disse, mas eu não quero ficar aqui escondida. Mas ele queria o discreto, o Aham. silêncio. Hoje em dia não é nem a primeira fila E e nem o nem a canto, última. né? Aham, E aham. eu acho que isso é Fica. muito legal, né? Uhum, Essa soma, esse equilíbrio, né? uhum, Nosso filho também é metade disso. Às vezes ele aham, é bem eu, aham. e às vezes ele é bem o O pai, pai. né? Mas é uma evolução muito, muito interessante, né? Mas eu resolvi, com o tempo, diminuir a minha carga profissional, Uhum, porque foram 25 anos trabalhando com moda. Eu acho que é um bom tempo. Chegou num momento também em que o Brasil queria muito, eu brincava de Ctrl+C, Ctrl+V. ah, Vai para a Europa, pega a peça, copia e faz aqui. Não é assim. A gente tem que interpretar, nossa cultura é diferente, nosso corpo é uhum, diferente, nosso clima uhum, é diferente. uhum, A gente pensa diferente dos europeus, dos americanos, dos asiáticos, nós não podemos copiar. E muitas vezes nos levavam a isso e aquilo estava me cansando um pouco. uhum, uhum, Com um filho de 3 anos, eu estava ali já 3 anos tentando sair, o meu chefe por generosidade, sempre dizendo: Não, Júlio, melhora a tua estrutura, coloca uma pessoa na tua casa para te ajudar a cuidar disso e tal, como se substituísse, né? Mas aham, não por mal, aham. mas sempre fazendo pelo melhor. E também para não me perder, e eu penso que Sim, honra, né? sim, sim. E eu fui ficando, mas chegou um dia que eu disse: Eu não quero mais, eu não quero Deu, mais, agora não dá chega. mais, né? Aham. E aí a carreira do meu marido também começando, então a gente Sim. tinha que equiparar as coisas, né? Uhum, uhum. E aí foi uma época em que eu, sim, fazia um jantarzinho em casa, tinha uma entrada bem legal, tinha uma sobremesa bem legal,
Às vezes montava uma bela mesa posta, recebia, preparava tudo, bebidas e tal. Às vezes encomendava um prato de uma, sabia o que combinava com o que, as coisas. Hum. Ia na casa de uma amiga, levava sobremesa. Chegou uma hora que as amigas começaram. Tu devia mandar uma inscrição pro MasterChef, tu devia mandar uma inscrição. Eu dizia, isso aí não é pra gente, gente. Isso aí eles pegam alguém lá, é que nem o Big Brother. Isso aí eles não pegam, isso aí não são pessoas normais, gente. Isso aí é só, né? São pessoas normais. Não são. Mas insistiram mais de um ano, que um dia eu peguei, quer saber? Me mandaram um negócio lá do Instagram, abri as inscrições. Quando tava quase fechando a inscrição, eu disse, quer saber? Eu vou mandar um vídeo aqui, ó, porque assim, vão parar de me incomodar. Gravei uma receita que eu não sabia como gravar, botei o celular, tinha Aham, que fazer em 15 minutos, eu fui cortando tudo aquilo, eu não sabia editar, não sabia. aham. Tinha que daí postar num listado no YouTube. Como faz isso, gente? Um vídeo escondido que tu manda o link, não Aham, sei. Mas eu não queria pedir ajuda pro meu marido, porque daí aham. ele ia saber. Ah, E eu queria entendi. fazer aquilo sem ninguém Assim, só saber, pra se livrar. Só pra se porque não livrar, ia porque. dar certo. É Uhum. claro que não iam nem ver. Aham, aham. Mas eu E te chamaram. me chamaram. E aí passamos Na para um primeira teste. inscrição Na já tinha. primeira inscrição. E aí me chamaram. E é do MasterChef. Ah, pensei, é trote, né? Trote. Trote. Ah. É trote, né? Mas se ninguém sabe, como é que alguém tá me passando de Ah, trote, né? Disse, tá, mas e como é que eu posso ter certeza que nós vamos te mandar um e-mail? aham. Abri o e-mail. Aí eu falei, gente, eu mandei uma inscrição pro MasterChef, eles me chamaram. Daqui 3 dias eu tenho que fazer uma entrevista, assim, Ao ao vivo. vivo, cozinhando um negócio, e eles vão estar entrevistando. Meu marido, como é que faz? Vamos comprar um ring light? Era ali na época da pandemia, todo mundo Sim. comprava aqueles ring light para fazer Aham, live em casa. aham. Eu não tinha aquilo. Compramos um ring light para botar o celular pendurado. E o teu marido topou na hora, tipo. Ficou apavorado, mas Ficou. pensou, vamos fazer, Vamos. vamos fazer isso. Tu pensa, agora vai, né? Aham, Vai. Mas aham. assim, eu pensava, vou fazer essa prova, não, e fiz uma prova, e passava para outra, e passava para outra, entrevista, e psicóloga, não sei o quê, né? E daqui a pouco vem para São Paulo. Agora a peneira tá desse tamanho. Como assim? Vem. Cheguei lá, até hoje eu não sei quantos tinha, mas acho que ainda tinha uns 150, deles selecionaram os 20, daí entrei. Depois que eu entrei, eu vi que não era bem aquilo que eu acreditava, que eu pensava, mas já estava lá, já tinha assinado o contrato, eu fiquei, e é isso aí, Tinha né? que ir, né? Aham. Até hoje as pessoas me dizem, mas tu te arrepende de ter ido? Não, não me arrependo de ter ido. Uhum, uhum. Eu iria de novo? Não, não iria de novo. Uhum. Mas foi uma viagem, como muitas da minha vida, Aham. para um lugar que pouca gente pode ir. Uhum. Então, eu sou grata pelo privilégio, E pela oportunidade pela de ter ido, né? oportunidade, né? Então, Eu vi os o aprendizado, bastidores, eu né? vi muitas coisas que eu não Uhum. imaginava, eu aprendi muito. Uhum. Especialmente, eu reforcei muito os valores de quem eu sou e de onde eu não quero estar. E eu aprendi que a vida real é muito legal. E que é nela que eu quero estar, Aham, né? aham. Então, as experiências, mesmo as mais Difícil. desafiadoras, difíceis, frustrantes, são as que mais nos ensinam. Uhum, uhum. Eu tive muitas vitórias na vida e tenho, e aprendi coisas com ela, mas eu aprendi muito mais nas derrotas. E isso é dolorido na hora, mas é a dor que faz a gente crescer e ser mais forte. E eu sou muito grata por ter vivido coisas como essa, que foi uma viagem para um lugar Uhum. que eu não quero voltar, Uhum, uhum, mas eu gostei uhum, de ter ido, uhum. né? Quando alguém me pede, eu tô tentando entrar e tal, eu digo, é loucura, Power, você não sabe o que te espera, Uhum, mexe muito com você, uhum. né? Tem coisas que não são legais e que acontecem lá dentro, mas se você quer muito, é o teu sonho. Uhum. Bom, se eu puder te ajudar, eu te dou essa dica, eu te ajudo, eu te apoio, eu te apoio emocionalmente, vai, né? Uhum. Que é o que eu posso fazer. Sim. Mas esteja preparado. Então, se é o sonho, é o sonho. Uhum. Talvez a pessoa precise disso nessa Sim, vida, sim. né? Uhum. Mas assim, foi interessante. Mas já teve outros lugares na vida que eu também viajei e não voltaria, né? Sim, Alguns lugares sempre lá da tem. China que eu viajei, por exemplo, eu não gostaria de voltar, né? Então, sempre pensei, quando Sempre eu voltei tem, de lá, né? nesse Sempre lugar eu não não voltaria. volto Pronto, mais. né? E sempre tem, né? E tá ótimo. O bom é justamente a gente tirar aprendizado dessas situações, né? A Exato. gente tirar o aprendizado e passar adiante, né? E assim, ó, o que eu acho legal em você é que você é grata
pelo que passou, mesmo não sendo coisas boas, né? Exato, É isso aí, né? exato, E eu acho que isso é uma grande lição para cada um de nós, assim, ser grato. exato. Sabe que no ano passado eu competi na Copa Mundial do Tiramisu, lá na Itália. Aham. Eu acompanhei um pouquinho E eu fiquei nos 6 melhores tiramisus clássicos, né? A receita clássica do mundo. A única que não era italiana. Eram 5 italianos nesses Uau. 6. Eu era a única entre todos os estrangeiros, né? Tinham brasileiros, japoneses, americanos, canadenses, australianos, México, tudo que Sim. é país. Eu fui a única. Para mim é uma honra. A maioria dos campeões que chegam lá, italianos, a grande maioria competiu 5, 6, 7 vezes. Eu, na minha primeira participação, cheguei já na semifinal e quase entrei na final para os Nossa. 3, né? Aham. É uma honra, uma felicidade gigante. Mas sabe qual foi o maior aprendizado? Foi o de ser grata por cada vez que eu treinei e que eu errava. Uhum. E que esse foi o grande aprendizado, porque sempre que eu faço uma coisa, eu sou muito exigente, eu sou virginiana, minha autocrítica é muito grande. Uhum. Eu sempre quero acertar de primeira, eu quero fazer certo. Aham. Eu não quero, né? Eu tenho um problema assim, por exemplo, faço tricô, mas ai, quando eu tenho que desmanchar, aquilo me dói. Prefiro ir Detesto. seguindo errado, parece, do que desmanchar. Detesto É desmanchar também. assumir que eu errei, Aham, né? aham. É um voltar atrás, Me identifico, me né? identifico. Mas eu errava, porque eu tinha que testar o ponto do creme, ao mascarpone, que é um ponto muito delicado, Sim. e é muito técnico para fazer aquilo num prazo, né, de tempo muito curto. O tanto que a gente molha o biscoito no café, não pode ser seco, mas não pode ser encharcado. O tanto que a gente faz o creme ser firme, que não pode passar porque ele vira manteiga. É, e várias vezes eu errei. Parecia que estava bom, e quando eu montava, que eu tirava o aro, ai, ficou meio mole. Não. A primeira vez eu brigava comigo mesma, os ingredientes são caros, é difícil de fazer, é uma louça em que eu tenho que lavar toda Sim. depois, preparar aquele mise en place todo de novo e tudo, e eu vou jogar fora porque ficou ruim. Nas primeiras vezes eu sofria, depois eu aprendi. A cada vez que eu errava, eu dizia para mim mesma e para Deus: obrigada, Senhor, que eu errei aqui. Próxima vez eu não erro mais aqui. Obrigada que eu errei aqui. Quando eu chegar lá na competição, eu não vou errar. Aham, aham, Quando eu terminei, e não interessava o resultado. aham. Quando eu terminei e o meu tiramisu estava mais lindo do que todos que eu havia treinado, Ai, obrigada. eu disse: obrigada, Senhor, por cada vez que eu errei Aham, lá lá. em casa. Uhum, Foram aqueles erros que me trouxeram para o acerto. uhum, uhum. Ainda bem que não foi aqui que desandou. Ainda bem que aqui deu certo, né? Aham, Porque eu aham. estava pronta, porque eu errei. Uhum, uhum, Porque é preciso passar pelo erro, né? uhum, Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente para ver se eu acelero esse tempo. Tá errado. Eu vou uhum, tentar fazer isso aqui porque daí pode ser que eu ganhe, uhum, pode ser que eu consiga fazer mais bonito aqui, pode uhum, ser. E dava errado. uhum. Até acertar, você erra muitas vezes e tá tudo bem, Aham, né? aham. Se a gente parar no erro, a gente permanece no erro, Uhum, né? uhum. Tem que É o erro tentar que nos sempre. leva a crescer, né? É o Uhum. obstáculo que faz a gente esticar mais a perna para pular. Então, não tem como não ser grata pelos dias ruins, Sim. né? A gente tem que ser grato, É. mais pelos ruins do que pelos bons. Verdade. Curtir os Que, bons e agradecer, que lição, que né? aprendizado, Pelos né? erros. Para todos nós. E aí nós chegamos no teu livro, né? Aham. Que você escreveu, são receitas. De 50 anos de vida. Isso. Ele resume um pouco dessa história toda aqui que eu estava contando. Ele Sim. não é só um livro de receitas. Esse título, a gente pensou em outras coisas, mas Uhum. resumi bem isso mesmo, que são as 50 receitas dos meus 50 anos. Nossa, teria muito mais. Aham. Mas eu pensei, eu poderia fazer um primeiro livro só de doces, um só de salgados, um só de influência italiana, um só de receitas com mel, que são coisas que eu amo muito, mel e abelhas, né? Aham, aham. Mas como foi a minha história, né? E esse livro fala bem como eu sou, colorida como Aham. eu sou, com essa vibe italiana que eu sou, dizendo, né? Os momentos mais simples ficam na memória para sempre. Esse livro tem mesmo já uma orelha dobrada, porque nenhum livro merece ficar perfeitinho na prateleira.
todo livro merece ter orelhas dobradas, Olha só. como se ele estivesse em uso, fosse Sim, manuseado, né. sim. Aham. E aí eu falo mesmo que ao chegar nessa página você está entrando na minha vida, né. Uhum. E as histórias e as receitas elas não vão acontecendo na ordem, assim, tá só os doces ou só o salgado. Elas vão acontecendo conforme aconteceram na minha vida. Uhum. A minha mãe cozinha muito básico até hoje, uma comida maravilhosa, arroz, feijão e o básico, uma carninha, uma Aquela saladinha, aquela comida de mãe, de assim, mãe, né, né. maravilhosa. E a primeira coisa importante que aconteceu na nossa família foi quando meu pai comprou um cilindro de massa daquele que Ah, gruda assim do sei, lado, sei, e aham. aí era uma festa, porque só com Nossa. farinha, ovo e um pouquinho de sal, a gente fazia aquela massa e todo mundo, eu e as minhas irmãs, minha mãe, a gente brincava, minha mãe Uhum. esticava a massa, a gente se divertia com aquilo, fazia massa fresca, depois massa para lasanha, massa para rechear, massa fresca é a coisa até hoje que eu mais amo fazer, quando eu estiver, assim, precisando de uma terapia, Aham. eu vou lá sovar uma massinha, aquilo ali para mim faz um bem danado. Aham. É a certeza de que com tão pouco a gente consegue fazer tanto, né. Tanta coisa. 100 Aham. gramas de farinha, um ovo, uma pitada de sal, você faz macarrão, você Hã. faz massa de lasanha, você faz uma massa para rechear, para canelone, para rondelli, para capelete, para o que você quiser. Uhum. Então assim, é uma lição de vida, só requer você, a sua Uhum. ação, Uhum. né. Uhum. Os ingredientes são muito acessíveis, Uhum. só precisa você querer fazer, Uhum. você botar a mão Botar a mão na e massa, fazer, né. literalmente. Aham, aham. Então eu acho que é um exemplo grande disso, e Aham. aí as receitas conforme elas foram acontecendo, as minhas receitas de infância, o que eu me lembro, o que eu fazia com a minha irmã em casa, os biscoitinhos de Natal, e Aham. depois a influência italiana muito forte, tanto de quando eu vivi na Aham. Serra Gaúcha, de como de quando eu fui para a Itália, as minhas primeiras impressões fora de casa, né, Aham. e depois as viagens pelo mundo, então, né, então tem um pouco de francês, ó, tem crêpe Suzette, tem bacalhau, né, a influência de Portugal, dos lugares que eu viajei, da Aham. nossa região onde eu vim morar, batata recheada, Uhum. tem receita de pinhão, e muito, muito, muito assim, ó, o bolo que eu venci a prova linda lá no MasterChef, que foi chamado, este bolo é uma obra-prima Ó. pela chefe Helena Risso, né, então tá Uhum, aqui o uhum. meu Devil's Cake, Aham. que esse é o que tem mais páginas sobre ele, e Aham. todas as receitinhas explicadas e tal, né, então Uhum. assim Não é só um livro de receitas, é um não, livro da tua história, da é tua um livro história de para quem vida. quer me conhecer um Aham. pouquinho mais e ir fazendo as receitas também, todas as Sim. receitas práticas que qualquer pessoa faz em casa. Uhum. "Ai, não tenho Não batedeira", precisa. pode. "Não tenho uma panela especial", pode fazer. "Não tenho Uhum, uhum. não sei fazer", você vai São fazer. receitas acessíveis, né, Acessíveis, qualquer fáceis de pessoa fazer, faz. que é o que eu gosto de fazer, o que Sim. funciona, o que é prático mesmo. Uhum, Quando eu uhum. quero comer um prato, assim, espetacular, eu vou no restaurante, Ah, para isso tem o claro. chefe lá, Sim, exatamente. né. E em casa a gente tem que fazer aquilo que é prático, né, aquilo que não dá muita louça, né, porque vamos combinar, né, Exato, lavar a né, louça, né, exato. é Que isso aí. agrade, que encante, que Uhum, expresse o que a gente tem, né, uhum, de uhum, carinho, uhum. mas que não precise. Até porque eu Grandes acho que o simples é o que realmente marca a uhum, nossa uhum, memória, né. Nossa uhum, memória de com infância, certeza. ela tá ligada ninguém comia comida de restaurante Mm-mm. em casa, né. Não. Eu vejo que até os grandes chefes, né, eles dizem: "Nossa, a comida da minha mãe é uma comida simples, a minha comida de casa, quando eu chego Uhum, em casa eu faço a minha comida simples. O uhum, que eu uhum, ofereço no restaurante é uma comida de dia especial, uhum, né. uhum, A comida de casa ela é afeto, uhum. então Ela é sobre ela isso. traz todo o amor e É. carinho, né. Tem uma frase, como é que é? Eu sei que tem uma amiga que usa muito essa frase, "cozinhar é uma forma de amar", eu acho alguma Exato. coisa É. assim, né. E é, Eu né. acho com E certeza. é uma entrega, é uma entrega. Tanto que tem muito a ver com o nosso estado emocional também, né. Sim, sim. Existem de frases populares, assim, que dizem, né: tá apaixonado, botou muito sal", Aham, né. aham. Isso mostra mesmo o quanto o nosso emocional, ele sempre esteve relacionado a fazer, né. Quando Uhum. eu fui para o MasterChef, tem uma coisa que nem todo mundo lembra disso, eu estava totalmente sem olfato, né. Eu era zero olfato, porque eu tinha tido covid e eu Ah. fiquei 10 a 12 meses, zero olfato. Mas no dia que eu fiz esse bolo de chocolate,
foi um dia mágico, aconteceram coisas ali. Uhum, uhum, Eu vi o meu filho entrando pela porta do estúdio, eu vi ele uhum, entrando, uhum. e eu não sei explicar, Aham, eu não sei explicar, eu só sei que eu olhei pra trás, assim, e eu vi aquela porta por onde a gente entra no estúdio, lá na cozinha, aham, e eu vi o Augusto entrando, e aham, dizendo, gritando, como ele chegava em casa: "Mãe, o que que tu tá fazendo que tem esse cheiro tão bom?", como quando ele chegava da escola nessa época. aham, E eu pensei: "Tô fazendo esse bolo que eu nunca fiz e vai dar muito certo. Meu filho tá esperando pra aham, comer". aham. E eu imaginava ele com os amigos chegando em casa. Olha E eu só. comecei a fazer e aí eu comecei a bater o bolo de chocolate, Uhum. e eu ouso dizer, eu senti o cheiro de chocolate. Eu fiz assim, e se era Sim. uma memória, Aham. se foi a emoção, o nervosismo ou tudo mais, Uhum, naquele dia eu não estava nervosa, fluiu. uhum, A prova era de 2 horas, uhum. todo mundo se matando para terminar o bolo em 2 horas, eu em 1 hora e meia estava de braço cruzado, tinha botado já na geladeira e o meu bolo estava lá descansando. Estava pronto. Como? Não sei, Simplesmente não aconteceu. sei, né. Aham. Então tem coisas que, eh, Não tem não tem explicação. explicação, né. Como a gente veio inspiração, e eu não Uhum. sentia cheiro, eu não tinha, né, meu paladar estava ainda um pouco, né, porque está muito relacionado, Sim. Aham. mas foi um desafio ir, né. E também: "Ah, mas como tu vai num negócio desse se você tá sem olfato?". Eu só tinha aquela chance, o cavalo passou, eu ia deixar ele passar? Não, Não, monta e né. vai, né, Sim, monta e sim. vai. Aham. E aí lá pelas tantas, a chefe Helena Risso falou assim, tem um episódio que eu tô lá, aparece na TV, assim, eu não gosto de assistir. Quando alguém me mostra: "Ah, tô assistindo aqui no YouTube, né, tá passando de Aham, novo no Home and Health", eu não sei, em outros aham. canais, aí eu digo: "Ai meu Deus, eu não Ah. assisto, eu não assisto". E só quem viveu aquilo sabe como é Aham. difícil reassistir. Mas ela diz assim em algum momento: "O sentido mais importante de um cozinheiro é o olfato". Hum. É com o olfato que a gente sente se a coisa não tá queimando, se já tá cozida, se não sei o quê, e eu pensando: "E eu não tenho olfato". Meu E eu não tenho olfato, e eu não tenho olfato, e eu não tenho olfato, e aquilo ecoava em mim, mas num momento me deu aquele plim, não é não. Por mais que eu te admire e te respeite, você está enganada, porque você não ficou ainda sem o seu olfato. Aham. Eu posso estar sem sentir o calor, sem tato. Eu posso estar sem olfato, eu posso estar sem paladar, eu posso estar sem visão. Se eu tiver um, compensa o outro. Se eu não estiver vendo, eu vou sentir o cheiro. Se eu não estiver vendo, eu vou provar. Uhum, uhum. Mas tem um outro que é mais importante que todos esses. E eu só pensava, você está enganada. O sentido mais importante de todo cozinheiro é o amor. Aham. Eu Se ia dizer você fizer com amor, você vence a falta de olfato, olfato, tato, qual paladar, tato, visual, qualquer uhum, coisa. Uma comida feita com amor, ela bate direto no coração. A uhum. gente não precisa a gente nem sabe se foi porque a gente olhou o prato e se lembrou de alguma coisa, se foi o cheiro, se foi o gosto, se a gente não sabe. Quando a comida fala "pá" com o coração da gente, Aham. é ali, É ali. né, é ali. Esses Uhum. dias eu provei uma num lugar, Aham. e era uma coisa bem assim, eu estava na mesa com vários outros influencers, assim, Uhum. e e aí a gente estava provando pratos de vários tipos, Uhum. e aí eu provei um, "Ai que delicioso", provei outro, "Ai que delicioso", daqui a pouco eu provei um, eu não tive como, não, eu simplesmente disse: "Ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus". Estava vendo estrelinhas, era um De negócio tão assim, todo mundo maravilhoso. na mesa disse: "É o próximo que eu vou provar", eu disse: "Nossa, influenciei os influencers". Mas foi assim, aquele sabor que me levou para outro lugar. Aham. Era abraço, era uma comida casa, era um Uhum. negócio, eu fui lá e disse para a pessoa: "Que é isso? Aham. Que é isso?". Né, e acho que a pessoa nem conseguiu entender, porque não viu o meu momento, porque foi assim. E é, Uhum. e Uhum. vários outros pratos espetaculares, mas Sim, teve um em especial que naquele talvez nem fale momento. com outras pessoas, mas falou direto para o meu coração. Uhum, Então, uhum. É afetivo, o é afetivo. maior Aham. sentido É o amor. é o amor, sem sombra de dúvida. E fazer as coisas com amor muda tudo, tanto cozinhar quanto trabalhar naquilo que tu faz, fazer as coisas com amor, eu acho que Exato. muda tudo, né. É.
O que eu faço hoje, eu sempre digo, mais do que cozinhar, mais do que vender, fazer uma publicidade, qualquer coisa, eu comunico, né? Eu Uhum, sou uhum, mais comunicadora que qualquer outra uhum, coisa. Eu gosto de uhum. contar histórias. Então, quando a gente compartilha histórias que a gente acredita, né? Uhum. E elas vão chegar no coração das pessoas, Sim. né? Quando eu conto o simples fato de que, olha, esse mamoeiro que está aqui no meu quintal, nem fui eu que plantei. Por isso que eu deixo os passarinhos comerem. Foram eles que plantaram, é deles. Eu Aham, já tenho o privilégio de ficar olhando, já é um presente, aham. né. Então, é uma história que eu estou Sim. contando, eu não simplesmente tirei a foto do mamoeiro ou fiz um vídeo, Uhum, né. uhum, Eu estou mostrando, uhum. qual é a história dele, ele não estava aí. Um dia eu achei: "Meu Deus, que é aquele pé com aquelas folhas estranhas que estão nascendo ali embaixo? Que é aquilo?". Daqui a pouco eu vi mamão? Quem plantou? Alguém botou um Ele caroço ali? aham, Não. Então, o que foi, né? aham. Foram os passarinhos? Uhum, Então, e a história vai, né, acontecendo. A vida é uma história, né, a uhum. gente é personagem da história. A gente não pode ficar só olhando a história passar, a gente tem que fazer parte, Tem né. que ser um protagonista, né. Viver e às Viver. vezes outros papéis também, Sim, porque às vezes a gente tem que lógico. ser o secundário, às Sim. vezes a gente tem que ser o protagonista, mas Uhum, da nossa história, somos nós que uhum, caminhamos, uhum, né. uhum. Num mundo em que a gente está sendo sempre enxergado, né, Uhum, pelas redes sociais, pelas câmeras de vigilância, pelo uhum. olhar dos Tipo um grande outros. Big Brother quase que, Porque hoje em né. dia a privacidade é um bem que não existe mais, né. É, é. Eh, cabe a gente não se preocupar tanto com o que os outros estão olhando Uhum, e olhar mais para o que a gente está passando nessa uhum, história, né, sobre a uhum, nossa caminhada. E eu acho que isso não é um ato egoísta, é um ato olhar para nós, olhar para o lado, olhar para uhum, você, olhar para quem está do meu lado. Fazer junto, é deixar para uhum. trás, é difícil? É muito difícil. Eu tenho 51 anos e eu acho que eu tô só começando, né. Mas eu acho que é essa certeza de estar só começando que me Uhum, faz não ter medo do que vem pela frente, né, uhum, uhum. apesar de ser muito medrosa. Porque eu sou muito medrosa. Aham, Mas eu falo para o mundo que eu não tenho medo, aham, né, do que aham. vem pela frente, então eu vou, né. Lá no fundo, assim, a gente pensa eu também sou medrosa, daí É, a gente pensa assim: "Vou com medo tô com mesmo, medo mesmo, né. e vamos lá, né, vamos enfrentar". É isso aí. Porque o medo é nosso amigo, Uhum. né, Ele só não pode nos paralisar, né. ele É. que nos defende, que diz: "Opa, espera aí, mas ali é É. meio alto para te Cuidado, pular, né. né. Cuidado, Você né. vai com Isso. cuidado?". Aham. "Vou, mas eu Aham. vou pular", Aham. né, mas eu vou. Então eu acho que é por aí, né. Aham. Eu tenho um filho de 15 anos, eu acho que eu me desafio todos os dias, né, tendo um adolescente que é um ser humano Sim. maravilhoso, Hum. mas que se transforma em várias personalidades todos os dias, né, e a É um gente tem que desafio. mostrar isso, que a gente tem que aprender a crescer, aprender a a sair ali do nível Uhum. escola, daqui a pouco tá na faculdade, daqui a pouco tá trabalhando, daqui a pouco Uhum. tá dirigindo, daqui a pouco tá bebendo, daqui a pouco tá Uhum. namorando, daqui a pouco tá, Uhum. né, enfrentando tantos outros desafios da vida adulta Uhum. e E vamos lá, tem que estar é, aqui é, segurando na mão, assim, né, é. ou dando apoio, né. Espero É. ser como os meus pais, que Eu sempre ia dizer. digam: "A gente Uhum. está aqui, a sua Aham. casa sempre será sua, Aham. mas o mundo também é seu", Uhum. né. Porque eu hoje não tenho medo do mundo, se eu tivesse hoje que morar em qualquer outro país, eu diria: "Bora, Vamos lá. vamos lá". Uhum. Eu não acredito que essa é a minha última profissão, eu ainda acho que virão novas, Uhum. que o mundo está em transformação e eu também, né. Eu acho que eu ainda vou passar por outras, eu já fui professora, né, quando eu fiz Aham. segundo grau magistério e dei aula, pelo menos ali. Fui professora universitária depois de formada em Uhum. moda, mas fui estilista por 25 anos, hoje sou criadora de conteúdo, mas eu não acredito que eu vou parar aí, eu acho que ainda vem mais transformações, não Uhum. sei quais são. Eu estou indo na vida, né. Você está aberta àquilo que vai vindo, vai acontecendo, né. Exato, É. exato.
Que legal. Meu, muito bom esse bate-papo. Acho que podia, nem senti o tempo passar, né? Não sei É. nem quanto tempo que nós estamos aqui, mas não senti. Muito legal a tua história. É emocionante, assim, sabe? Saber que todo mundo passa por esses perrengues e desafios, né? A vida nunca é um mar de rosas, Não, né? Ali as não. rosas têm espinhos, né? Exato. A gente passa por dificuldade e tudo mais. E muito legal saber, assim, um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sua história. E com certeza eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. Tomara. Teria alguma mensagem final, alguma coisa, assim, para fechar o nosso bate-papo aí, para falar pro pessoal que nos assiste? Nossa, tantas, tantas mensagens, mas eu acredito que, para mim hoje, olhar o universo, olhar a natureza, achar o que me inspira, ver que as coisas mais simples são as que mais valem. E o ser simples não tem nada a ver com o ter. Ter é uma coisa, ser é outra coisa. Tem muita gente que pode ter muito e ser simples, ou muita gente que pode não ter, né? Ou o contrário, não são coisas relacionadas. A gente pode querer ter ambição, trabalhar para evoluir, para estudar mais, para estar mais graduado, para ter uma casa melhor, um carro melhor, para viajar para um lugar, para melhorar o nível de trabalho. Uhum. Mas a vida simples dentro da gente, o querer eh, seguir o fluxo, que é o fluxo da natureza, né? De uma planta que nasce, cresce, murcha, vai ter o seu tempo, e de uma árvore que perde as folhas no outono, mas que depois volta toda florida na primavera. Eu acho que essa é a vida. Os altos e baixos fazem parte. Nos altos a gente celebra como uma árvore florida, mas nos baixos a gente aprende mais. Então a gente tem que ser grato por isso, É verdade. né. Eu Que gosto mais gratidão. eu gosto mais dos verões e das primaveras, mas eu passo pelos outonos, eu passo pelos invernos, Uhum, porque uhum. é ali que as coisas também, né. É ali que a gente aprende e cresce, né, que Exato. nem a gente É, falou já. é. Que É legal. isso. Meu, muito obrigada, Juliana, assim, de É um coração, por prazer. ter topado vir aqui conversar conosco, acho que foi bem legal. Pessoal, sigam a Juliana Nardelli lá nas redes sociais, acompanhem a vida dela, é real mesmo, eu sigo, é muito legal. Sigam a nossa rede social também e em breve mais bate-papo aí, coisas bem legais e inspiradoras aí para vocês, tá bom? Até mais. Obrigada.